Pessoal, eles ficaram fazendo piadinha, né? Ficaram fazendo chacota com relação às sanções sofridas pelos Estados Unidos, mas agora parece que a ficha caiu e principalmente o Luiz Roberto Barroso, o ministro, né, que atualmente é o presidente do STF, sentiu, né? Sentiu o baque, sentiu a queda e sentiu a pancada de ter sido sancionado pelos Estados Unidos. Ele não sofreu a lei Magnitsky, mas ele perdeu seu visto de entrada nos Estados Unidos e parece que seus familiares também. Tanto é que seu filho, sua filha tiveram que sair lá dos Estados Unidos e abandonar negócios que eles tinham lá. Inclusive o Barroso parece que tem uma propriedade, né? A gente já até saiu uma reportagem recentemente lá no site da Metrópolis mostrando que ele tem um apartamento gigantesco lá, praticamente de frente para a praia e não pode mais frequentar o apartamento dele, né? Então ele está realmente deprimido com toda essa situação e eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, pessoal. Eu peguei uma postagem aqui que saiu lá no Antagonista, né? Falando sobre essa questão e então eu vou mostrar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos lá. Ó, vamos assistir juntos aqui, vou colocar no começo de novo. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada como o Barroso tá triste, choroso e abatido por conta dessa sanção que ele sofreu dos Estados Unidos. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Ele tá mentindo, né? Além dele estar aí deprimido, chorando por conta das sanções, está espalhando fake news lá em pleno plenário lá do STF, né? Dentro do STF ele está espalhando fake news, porque não é verdade que não existe censura no Brasil e eu vou provar para vocês. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção no que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes de ameaça, não crimes de opinião. O exemplo mais emblemático era o da postagem que fornecia o endereço do delegado que conduzia determinado inquérito, com o nome de sua mulher, de seus filhos, e convocava as pessoas para irem hostilizá-lo e ameaçá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar algum do mundo. Sim. Portanto, e além disso, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós só cuidamos do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho. Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil, simplesmente não corresponde aos fatos. Outra mentira, né? Alexandre de Moraes tentou censurar pessoas que estavam morando nos Estados Unidos, né, e usando redes sociais lá dos Estados Unidos. Ou seja, ele queria censurar o cidadão americano que estava usando redes sociais americanas. Olha só como tá mentindo o Barroso aí, ó. Bom, pessoal, esse daí foi uma das postagens, né? Aí eu perguntei aqui, eu vim aqui no Grok, né? Que é a inteligência artificial aqui do próprio X, lá do Elon Musk, né? E eu perguntei se quais canais do YouTube, só do YouTube, tá? Fora outras coisas, eles censuraram lá
aquela revista que é do próprio antagonista, que tinha aquele título O Amigo do Meu Pai, né, que fazia uma reportagem sobre o Toffoli, né, foi censurada na época pelo Toffoli e pelo Alexandre de Moraes. E aí eu perguntei aqui só dos canais do YouTube, né? Aí ele me deu aqui. É lógico que se a gente fizer uma busca mais apurada, nós vamos conseguir achar muito mais canais que foram censurados. Mas olha aqui, ó. Canais que foram censurados. Paulo Figueiredo Oficial, foi censurado em 2023. Motivo: investigação sobre fake news e atos antidemocráticos. Bloqueio total de perfil no YouTube e outras plataformas. Não foi só no YouTube, ele foi bloqueado em outras plataformas. Status: suspenso até pelo menos maio de 2025, citado como exemplo de censura em relatórios internacionais, tá? Paulo Figueiredo Oficial foi um dos canais que foi censurado. Rodrigo Constantino, censurado também em 2023. Motivo: críticas ao STF no âmbito do inquérito das fake news. Perda de canal do YouTube, Instagram e outras redes. Então, críticas ao STF é crime? Você criticar o STF é crime? É crime? Então, quer dizer, então a gente não pode mais criticar o STF, porque então nós vamos ser enquadrados em crime. É, bloqueado em janeiro de 2023, ainda suspenso com pedido de bloqueio estendido a plataformas como o Patreon, ou seja, ele não quer que esse canal apareça em lugar nenhum, o do Rodrigo Constantino. Continua bloqueado. Como é que o cara de pau tem a manha de ir lá no próprio plenário do STF e dizer que não existe censura no Brasil? Monark foi censurado em 2023. Motivo: criação de novas contas após bloqueios anteriores por discursos de ódio e desinformação. Ordem de remoção total do YouTube e do Rumble também. Tirou do YouTube e do Rumble, que é aquela outra plataforma de vídeos americana também. Então, ele foi bloqueado, o Monark, segundo eles, por discurso de ódio. O que eles chamam de discurso de ódio são justamente opiniões contrárias ao STF, né? E desinformação. Né? O que é desinformação? Né? O que ele acabou de fazer não é desinformação? Dizer que não existe censura quando na verdade existe? Partido da Causa Operária. Olha aí, um partido, um canal de esquerda, porém uma esquerda que se opõe. A única esquerda que se opõe ao Lula atualmente é o Partido da Causa Operária. Apesar deles serem um partido de extrema esquerda, eles descem a lenha no Lula, tá? Foi censurado em 2023 e o motivo é investigação sobre milícias digitais, remoção integral do canal, criado em 2008 com 21 mil vídeos, por supostos conteúdos ilícitos não especificados, ou seja, eles não especificaram quais eram os conteúdos ilícitos. O Google recorreu à decisão alegando censura prévia. E o que aconteceu? Atualmente o status, né, ele está derrubado em fevereiro de 2023 e decisão mantida pelo STF, ou seja, está derrubado até agora, continua derrubado. Não existe censura, viu, Barrosão? Não existe censura, Barroso. Jackson Rangel, Jornal do Jackson, foi no ano de 2022 e 2023. Críticas ao STF e TSE. Perda de canais pessoais e empresariais antes de prisão em dezembro de 2022. Além de tudo, o cara ainda foi preso. Status: bloqueado até maio de 2025. Restabelecido parcialmente após intervenção da Organização dos Estados Americanos. Aí o cara conseguiu reaver o canal aí após uma intervenção da OEA. Bernardo Custer, esse eu não conheço também. Ano de 2021, 2022, críticas ao STF em vídeos, desmonetização e risco de cancelamento total do canal. Desmonetizado em abril de 2021, canal ainda ativo, mas com restrições. O canal está cheio de restrições. Brasil Paralelo, esse é muito conhecido. Ano de 2022, motivo: suspensão de divulgação de documentário sobre eleições. Eles fizeram um documentário falando sobre as eleições e sofreram desmonetização dos canais relacionados à desinformação eleitoral. Ou seja, eles foram desmonetizados, perderam a possibilidade de monetizar o canal. Status: medida temporária até o fim do segundo turno de 2022. Canal principal afetado, mas restabelecido. Esse daí conseguiu restabelecer o canal. Vamos só mais um aqui. Toby Coutrinho, aliás, é o último aqui. Em 2024, conteúdos com críticas a Moraes e ao STF. Exclusão de 524 vídeos, muitos relacionados ao ministro.
Status: vídeos removidos em fevereiro de 2024 para cumprir políticas das plataformas. Agora vamos aqui. Outros casos mencionados incluem desmonetização temporária ou remoções parciais em canais como o de Felipe Martins, né? Influenciadores como Barba de Stephanie, acho que é aquela Bárbara do Te Atualizei, Paula Marisa, tá? Que também é outra de direita. Muitos bloqueios ocorreram de forma sigilosa, sem acesso inicial à defesa, o que gerou críticas internacionais por violação à liberdade de expressão. Essas ações são defendidas pelo STF como proteção à democracia. Olha que coisa linda, né? Eles precisam proteger a democracia, acabando com a democracia. Mais criticadas por organizações como OEA e o Congresso dos Estados Unidos como censura desproporcional. Para mais detalhes, recomendo consultar o site do STF ou relatórios como o Twitter Files do Brasil. Então tá aí, pessoal, a prova de que houve censura, sim, e o Barroso está mentindo. Agora vamos ver uma outra fala dele aqui, pessoal. Deixa eu voltar no começo aqui. E essa talvez seja a coisa mais importante para quem acompanhou o julgamento com olhos de ver. Sobretudo, não existe caça às bruxas ou perseguições políticas. Tudo o que foi feito baseou-se em provas, evidências exibidas publicamente que demonstraram para todos os ministros. Houve divergências, como faz parte. Aqui ele está falando do julgamento do 8 de janeiro. Está dizendo que não houve caça às bruxas. Olha, se o cara tem que vir a público, o presidente do STF, justificar, né, que não houve caça às bruxas, é porque ele sabe que houve caça às bruxas e que eles estão tentando convencer as pessoas de que não houve. Se eles estivessem com a consciência tranquila, eles nem se importariam em responder a esse tipo de crítica. Da vida, mas para todos os ministros. Houve prova documentada da existência de um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Prova documental e confissão. Tá certo. Era um pensamento digitalizado. Pensamento digitalizado, olha a inovação do Barroso. Meu Deus do céu, esse cara, olha, é surreal, é ridículo, né? Mas existiu e foi impresso diversas vezes. Outra prova. Existência de um decreto de implantação do estado de exceção. O documental estava lá, em razão, estado de exceção em razão da derrota eleitoral. E um discurso pós-golpe. O documento existia, estava lá. Não é em razão da derrota eleitoral, é em razão do STF ter propiciado todo tipo de vantagem para o que o Lula conseguisse ser eleito e desvantagem para que o Bolsonaro não conseguisse. Ou seja, censurou um monte de canal de direita, não proibia postagens que falassem mal do Lula, que dissesse que o Lula tinha amizade com o Maduro, por exemplo, com ditadores, esse tipo de coisa, né? Eles proibiam falar mal do Lula e deixavam falar mal do Bolsonaro à vontade. Houve ordem para mudar o relatório das Forças Armadas que constatou a inexistência de fraude, prova inconteste. Houve incentivo governamental a acampamentos em portas de quartéis militares pedindo golpe de Estado provado. Houve colaboração premiada, detalhando diversas fases do esquema. Todos esses foram fatos comprovados e unanimemente reconhecidos. Houve divergência quanto à extensão da autoria e da participação, mas houve condenação por esses fatos. Portanto, a ideia de que tenha sido uma farsa, de que seja perseguição política ou de caça às bruxas, é uma narrativa que não corresponde aos fatos. Você vê a preocupação dele, né, em tentar defender que aquilo não foi uma farsa, não foi uma narrativa criada, né, e não foi uma perseguição, uma caça às bruxas. Então, é aquela necessidade de defender, porque ele sabe que foi. No fundo, ele sabe que foi. Portanto, acho que é meu papel como presidente do Supremo restabelecer a verdade dos fatos, porque é o máximo que a gente pode fazer na vida. Restabelecer a verdade dos fatos. Mentindo, ministro? Você vai restabelecer a verdade dos fatos mentindo? Como, por exemplo, dizendo que não houve censura no Brasil, como está explícito que houve? Portanto, nesse contexto, é profundamente injusto punir o Brasil, punir os brasileiros, punir as empresas brasileiras, punir os trabalhadores brasileiros por uma decisão que foi amplamente baseada em provas acompanhadas por toda a imprensa internacional. E também não é justo punir os ministros que, com coragem e independência, cumpriram o seu papel. No Brasil, a ampla maioria da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que foi importante julgar os seus responsáveis. Essa é a verdade dos fatos, contada objetivamente, sem adjetivos. Portanto, esse pronunciamento é um chamamento ao diálogo e à compreensão pelo bem dos nossos países e de uma longa amizade e da justiça que, em nome da Constituição e das leis, esse tribunal, os juízes independentes e corajosos, conseguiu fazer. Tá
preocupadíssimo por conta da sanção que sofreu. Não pode mais entrar nos Estados Unidos, não pode mais frequentar o seu apartamento luxuoso de frente para a praia. Seus filhos não podem mais exercer a profissão que estavam exercendo lá nos Estados Unidos, tanto filho como filha. E é isso daí. O Barrosão, na verdade, está chorando as mágoas porque dançou, né? Foi sancionado aí, perdeu o visto de entrada nos Estados Unidos e tá todo choroso aí e tá tentando justificar o injustificável. Todo mundo sabe que esse julgamento é uma farsa, é uma narrativa criada para perseguir os adversários políticos, né? Tanto é que, como é que pode julgar, né? Como é que pode o Alexandre de Moraes, se ele se diz vítima do processo aí, como ele pode ser juiz se ele é vítima, né? Como pode um juiz, que nem o Flávio Dino, que afirmou que Jair Bolsonaro era a própria caracterização do demônio, julgar o Bolsonaro? Ele não tem isenção para julgar. Como pode o Zanin, que foi advogado do Lula, que é o maior inimigo do Bolsonaro, ter isenção para julgar esse caso? Então, sabe, não dá para acreditar, né? Realmente esse povo, acho que eles acham que é todo mundo um bando de idiotas do Brasil e que acreditam em tudo que eles falam, né? Mas o que mais me impressiona é o fato dele ter essa necessidade de vir a público defender, né, uma coisa que, se não tivesse, se fosse tudo certo, não precisava defender, eles estariam com consciência tranquila, ele não precisaria vir com esse ar choroso e magoado que ele está aí, tentar defender uma coisa que todo mundo sabe que não é verdade, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Eu só espero não ter meu canal excluído também, que nem esses outros aí. Ainda bem que meu canal não é tão conhecido assim, para ser excluído pelo Barroso ou pelo Xandão aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa também o seu comentário. O que você acha de tudo isso? Valeu, obrigado, um grande abraço, tchau.